Boa noite, boa noite, boa noite, a paz de Jesus. Mais uma vez um podcast. Hoje, nessa segunda-feira, 18h30, todas segundas-feiras, 18h30, às 19h30, ao vivo. E depois você pode acessar no canal do Facebook TV Mar, no YouTube, nossos canais que a gente lança, no WhatsApp para todos. É um prazer sempre estar com você toda segunda-feira aqui. Eu já te convoco, já te chamo para sempre fazeres parte desse programa. O programa Nele Pode, em Jesus Pode. Hoje um tema meio peculiar, Nele pode trabalhar na segurança pública e ser cristão, ou ser cristão e trabalhar na segurança pública. Nós temos dois convidados, mas antes de tudo, eu quero dar oportunidade para o diretor do programa aqui da TV Mar. Eu quero que o senhor se apresente e fale conosco aí. Gente, uma boa noite a todos, né? Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores que nos acompanham tanto por áudio quanto, né, a questão de também, porque nós estamos ao vivo pela Rádio Zona Sul, no áudio, nós estamos ao vivo também pela TV Mar, pelo YouTube, pelos canais do YouTube também, para você que vai assistir posteriormente lá no nosso canal da TV Mar. Primeiro, Pastor Paulo, te agradecer pela iniciativa de poder estar chegando aqui na nossa emissora, né, e é sempre um grande prazer a gente receber. Por quê? Porque a TV Mar tem seus 25 anos de história. É a casa que mais abre oportunidade para que todas as pessoas que tenham uma profissão possam chegar aqui. É a Casa Cultural de Rio Grande. Então é sempre um grande prazer a gente abrir portas para todo mundo, porque afinal nós estamos falando da TV da cidade. A TV, ela é da cidade. Então é por isso que vocês estão chegando aqui para levar uma palavra de conforto para quem está em casa, para levar muito amor, né, para quem está passando por dentro da cidade, e fé, muito de fé para aquelas pessoas que estão em suas residências. Então, aqui como diretor da TV Mar, da Rádio Zona Sul, quero dar as boas-vindas, né, para você, pastor Alex, também para os nossos convidados que estão se somando aqui. E cada segunda-feira tem convidados espetaculares que transmitem emoção para quem está em casa, né? Muitas das vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando em casa. Verdade. Então, o Nele Pode é ter esperança, ter momento de fé e também de vivência, né? Reviver aquelas pessoas que estão passando em necessidade através de uma palavra, de um conforto que todos vocês estão levando. É para essas pessoas que estão lá, principalmente no momento que nós passamos num posterior enchente da cidade do Rio Grande, na qual eu fiz uma grande cobertura. Quem acompanhou sabe, mais de 1 milhão de acessos na cobertura que eu fiz da enchente. E pós a enchente, muitas pessoas estão vivendo com crises de ansiedade, depressão e muitas outras coisas. Então, quando a gente vê um podcast, Nele Pode, é a palavra de conforto que as pessoas precisam ouvir. Nós estamos vivendo um momento tão delicado na nossa cidade, né? Pessoas brigando por tudo. E quando a gente vê um programa e um podcast como esse, que traz amor, traz esperança, ela é muito satisfatória para quem está em casa e está ouvindo. Então, agradecer, pastor Alex, conduza esse programa com muita sabedoria, que eu sei que o senhor sabe, né? Também aos seus convidados. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa emissora, na TV Mar, a TV da cidade. 25 anos de história, levando sempre amor, esperança e fé para quem está em casa. Então, aproveite, você, telespectador, ouvinte, que está aí proporcionando, né, através do programa e podcast. Afinal, né, nós estamos lidando com um podcast, uma novidade, né, da tecnologia, né? A tecnologia avança todos os dias e nós precisamos acompanhar, que a gente não pode ficar refém da questão robótica. Isso a gente não pode ficar. Mas a gente acompanha, com certeza, né, a tecnologia que cada vez cresce e o que será da nossa geração futura, né? O que será da nossa geração com tanta tecnologia que avança cada vez mais. Hoje eu ainda estava acompanhando que inaugurou na China um porto só de tecnologia. Não tem funcionário. Imagina um porto que é comandado só por máquinas. Então, é isso que a gente precisa repensar. O futuro. E através do pastor Alex, através do Nele Pode, né, você que está aí, está vivenciando daqui a pouco um problema, a gente não sabe o que passa também nas pessoas, fique com as palavras de conforto do pastor Alex, dos nossos convidados, que tenho certeza, uma palavra que será dita aqui pode ser feita para você que está em casa. Um abraço, um bom programa, seja bem-vindo sempre à nossa emissora. Tudo que precisar, pode contar com a nossa equipe, com o nosso diretor de produção que está lá em cima, né, que comanda as câmeras, comanda tudo, que é o J. Rover, espetacular, que também tem o seu programa aqui,
a Turma da Alegria há mais de 30 anos, né? Existe o Turma da Alegria e há 25 anos o primeiro programa da TV Mar, e ele está conosco aqui ainda, trabalhando 25 anos na TV, está lá em cima hoje, nosso diretor de produção. Então é isso, né? A gente espera o quê? Que o Nele Pode seja alcançado através desse objetivo, que não seja 2, 3 meses, que seja 20 anos, 10 anos, 15 anos, que leve, tá? Muito obrigado. Sabedoria, prosperidade, abundância para o senhor, pastor Alex. Muito obrigado por você. Eu agradeço para ti, antes de ir embora, quero agradecer pelo site que abriu essas portas, que fez toda... Nosso diretor comercial, sim, todo o meio campo que nós, para a gente estar aqui, o Rover, nosso maestro aqui, sempre nas câmeras, centralizando, né? Então, muito obrigado para todos vocês, apertando a mão, aperta a mão de todos. Muito obrigado. Tá certo. Um abraço, pessoal, tá? Qualquer momento eu volto aí. Aliás, né, estou de volta. Amém. Às 8h30, estou aqui com o podcast da Josi. Ok. Quero agradecer também o Rover, nosso colega que trabalha na prefeitura, também sou guarda municipal, né? Estou como guarda municipal há 23 anos. E hoje, segurança pública, eu trouxe 2 convidados aqui, que é um guarda municipal também, que vai se apresentar, e um sargento da Brigada Militar também vai se apresentar. Então, vou deixar para vocês falarem um pouquinho das 2 atividades de vocês, a normal e a eclesiástica, né? O serviço secular e o serviço eclesiástico. Pode começar com o irmão, com vontade. Boa tarde, telespectadores da TV Mar. É um prazer estar aqui junto com esse pessoal maravilhoso, né, que estou conhecendo intimamente agora. Né? E o que eu quero explicar desta noite, de acordo com o podcast que vai ser apresentado, né, nós sabemos assim, eu tenho 35 anos de polícia militar. Nesses 35 anos, eu sempre fui um cristão, um crente, um leitor assíduo da Bíblia, louvor. E nesses 35 anos de serviço, nunca me atrapalhou a minha vida espiritual. Sempre. Eu sempre consegui separar a vida espiritual da vida profissional. Sempre consegui dar um bom testemunho, sempre consegui desempenhar a minha função com compromisso e responsabilidade. E o tema do podcast, né, se nele pode exercer ser um cristão ou não. E eu trago para vocês aqui nesta noite que já está se iniciando, que pode sim. Trago, se eu fosse falar, os testemunhos são imensos. E eu me recordo aqui, né, que na palavra de Deus fala assim, rapidamente, em Lucas do capítulo 3, versículo 14, que os soldados romanos, eles perguntaram para João Batista quando ele estava batizando no deserto: e nós, o que podemos fazer para herdar a salvação? E João Batista ali respondeu claramente, né, a ninguém defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Ele não deu nenhuma, né, situação drástica para eles naquele momento, não impôs nenhuma regra que não pudesse eles obedecer ou respeitar. E eles ali tiveram aquela palavra daquele homem de Deus, o que os confortou e nos conforta até hoje. Quando eu ingressei na Brigada Militar, eu já era crente, tinha pouco tempo, tinha aproximadamente, acho que uns 9 meses para 10 meses de cristão, quando eu me batizei, quando eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular, e hoje estou, né, na Igreja das Assembleias de Deus, e mesmo na ativa, mesmo trabalhando, ainda consigo ser um cristão, consigo ser um homem que serve a Deus, teme a Deus, ama a Deus, e continuo exercendo a minha função. Então tá, pastor Ronaldo Chaves, que se apresenta aí, os 2 serviços, tem o secular e o eclesiástico para nós. Para nós, Para nós é uma oportunidade ímpar, né, nós estar participando pela primeira vez no podcast, e glorificamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá, aceitando, né, esse convite com muita alegria, muita satisfação, nesta oportunidade de trazermos aqui, às vezes, algumas dúvidas, né, que surgem, e é importante que haja
haja as perguntas, haja os questionamentos, porque isso elucida toda a dúvida e tirando a dúvida, manifesta-se e fortalece a certeza. Então nós louvamos a Deus por isso. Eu sou, antes de ser guarda municipal, sou guarda municipal há 22 anos, mas antes de guarda municipal já era cristão. Estou já há 35 anos na fé e glorifico o nome do Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. O Senhor tem nos firmado, nos fortalecido cada vez mais, apesar das situações tão adversas que aparecem, mas o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado graça. E nessa atividade, para mim, da segurança pública, ela já vem de longa data, desde os 18 anos. Eu fui fuzileiro naval e durante 3 anos e pouco, e ali dentro do aprendizado tive a oportunidade de ser auxiliar instrutor de recruta na primeira escola de fuzileiro ali no grupamento de fuzileiros navais. E então a segurança pública sempre, de certa maneira, teve no sangue, né? Dali, a gente saindo da Marinha, a gente seguiu procurando sempre o setor de segurança privada, né, que foi a vigilância, portarias, enfim, até que o Senhor nos abriu essa porta na Guarda Municipal. E nós louvamos a Deus, porque até aqui, como já disse nosso colega aqui, brigadiano, nosso irmão em Cristo, né? Não somente colega, mas irmão em Cristo, né? Estamos aqui, né, batalhando para que não somente a atividade da segurança pública ela seja manifesta, mas também o testemunho cristão. Isso é uma coisa muito importante. Então, nós glorificamos a Deus. Eu sou o pastor Ronaldo, eu congrego na Assembleia de Deus, Monte Moriá, na 4ª secção da Barra, e glorificamos a Deus por estarmos lá, os irmãos e irmãs que participam conosco, né? Se você quiser participar lá na Barra, lá de um culto, nós temos cultos lá na quinta-feira, às 19h30, nós temos no sábado às 19 horas, e temos no domingo também às 19h30. Qual o endereço lá? Lá é Rua 17, número 139. Você será bem-vindo em nome de Jesus. Irmão Paulo, qual o endereço do senhor congrega lá e os dias de culto? Eduardo Araújo, agora me fala do nome, mas eu acho que é 242. E os cultos é às quartas, sextas e domingos. Quartas, sextas e domingos. Isso. Glória a Deus. Rapidinho, a sua função na Brigada Militar hoje, o que o senhor mais ou menos faz, e depois o pastor Ronaldo também? Onde você trabalha? Eu tive 8 anos, né, afastado. Aí vim de acordo com as enchentes que aconteceu aqui em Rio Grande, eu retornei, né? Então hoje eu venho como um patrulheiro escolar, PME, Programa Mais Efetivo. Sim. E também já faz 1 ano e 5 meses que eu estou de retorno. E o foco principal é as escolas, alunos, professores. Esse é o papel que eu tenho desempenhado, né? Essa função, eu e mais outros colegas que retornaram. E estamos aí, né? Tentando ajudar, manter a ordem, manter a justiça. E mesmo assim, como patrulheiro escolar, continuamos sempre firmes em Deus, firmes no Senhor, fazendo a sua vontade e seguindo a carreira evangélica, né? A última vez eu vi com o Roger trabalhando da Arcor, né? Isso. Estavam os dois patrulhando. Trabalhei com o Roger. Hoje trabalho com a Roger foi recruta. E o senhor, pastor Ronaldo, está trabalhando agora na Guarda Municipal? Vamos aqui nos focar mais no serviço de segurança pública, né? Onde não a privada ela é importante, claro, mas como estamos, né, no setor de segurança pública, e então para nós é motivo de satisfação. Atualmente estamos lá lotados lá na Secretaria do Cassino. Quem é o secretário lá? É o secretário Miguel. Irmão do Sati, né? Que abriu as Miguel portas para nós aqui. Miguel Sati, que Sim. tem sempre nos ajudado, nos ouvido, e é uma pessoa muito carismática e que está sempre pronto a ouvir, né, apesar da sua posição como secretário. E como a gente foi militar, enfim, a gente vem desse meio militar, a gente respeita muito as hierarquias, né? Então, às vezes, para nós é uma surpresa pessoas que ocupam um cargo, né? Ocupam um cargo de autoridade, né? Que comanda.
e ser uma pessoa assim tão acessível. Então, para nós, às vezes, é novidade. Então, para nós, estamos agindo, né, de acordo com aquilo que nos manda o estatuto e que é proposto. Que é proposto, né, que é cuidar do patrimônio público, do cidadão, do bem-estar do cidadão, né, do patrimônio público, enfim, né, para que a lei e a ordem seja estabelecida e venha a prevalecer. Então, essas perguntas nele pode, vamos louvar a Deus? Amém. Bom, Paulo trouxe violão, vai louvar a Deus conosco, como é que eles estão em casa. Como foi falado pelo diretor do programa, eu peço que você que está em casa, nesta tarde, nesta noite, que você guarde no seu coração cada palavra, guarde no seu coração esse louvor vai ser entoado, para que a presença de Deus se manifeste na sua casa, no seu lar. Porque o nele pode é isso, é passar para quem está em casa que em Jesus pode. Hoje você sim pode ser alegre, hoje em Jesus você pode ter uma liberdade de pensamento, de dizer, sai depressão, sai tristeza, sai problema. E em Jesus você pode dizer que eu vou ser mais que vencedor, porque Jesus me amou, Deus me amou primeiro. E muitas vezes nós pensamos, mas será que Deus me ama? Eu quero dizer, a Bíblia fala que Deus te amou primeiro, que Deus te buscou, Deus te ama desde o ventre da tua mãe, mesmo as pessoas achando que não estavas formado ainda, aí Deus já te conhecia, diz a palavra. Então, nesta noite, aqui, nesse programa, nele pode, você sim pode ser amado por Deus. Mesmo que as pessoas não te amem, te desprezem, que você não se sinta valorizado, eu quero dizer, Deus te valoriza. E Ele é o maior interessado no seu bem-estar aqui nessa terra. Então busque a presença nessa noite, porque é para isso que estamos aqui. Para você ter um encontro de verdade, verdadeiro com Deus. E dizer, batendo no peito, eu sei que em Deus eu posso. Tem um hino que eu acho muito lindo da Harpa Cristã, 469. Amém. Você que está em casa, se puder acompanhar, eu, como presbítero, eu prego e louvo, né? Então, aquela música maravilhosa assim, ó. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma
lá nos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém. Deus seja louvado nessa Glória a noite. Deus. Amém, Jesus. Eu espero ver Jesus a me chamar. Não somente naquele grande dia, né? Onde a Bíblia fala que existe uns céus com as portas abertas para aqueles que forem fiéis, aqueles que crerem, mas também hoje, vamos direcionar o nosso dia a dia, cotidiano hoje, Jesus chamando pessoas no seu lar, na sua casa. Eu achei muito linda a fala do diretor do programa quando começou, dizendo que esse programa é um programa que leva esperança, fé, é um programa que leva para a pessoa que está em casa assistindo, que vai assistir, é um programa que vai levar para ela uma motivação para ter uma vida melhor. Porque realmente um tempo de tecnologia, tempo de celular, tempo de internet, as pessoas se fecham muito e às vezes se tornam, quando convive com alguém, um pouco egoísta, um pouco egocêntrica, porque estão acostumados a viver no mundinho delas, então o convívio pessoal, aquela interação pessoal se torna abstrata, não é algo mais concreto que a pessoa sabe que tem que se tornar humana. O ser humano está se tornando um pouco desumanizado. Eu acho que isso nós enfrentamos nas ruas muitas vezes, né? O senhor como brigada militar, eu, o pastor Ronaldo como guarda municipal, nós enfrentamos na rua pessoas desumanizadas, dos dois lados. Tanto aquela que não está nem aí para o outro, né? É tudo para mim, não interessa se o carro é do outro, não interessa se é a vida do outro, como aquela também que tenta fazer justiça com as próprias mãos. Então o ser humano está se tornando longe de ser humano. Eu quero deixar um tema aberto para o senhor agora, falar aquilo que o senhor quiser sobre Nele Pode ser cristão e trabalhar na área de segurança pública, contar algum testemunho, fique à vontade. Nesse tempo, nessa trajetória, 35 anos até, igualou aqui do nosso irmão aqui, 35 anos de serviço. Eu tenho... 35 de cristão, 22 de guarda municipal. Não, eu tenho 35 de cristão e de polícia também. Amém. Mas é uma maravilha, né? Amém. É uma maravilha. Glória a Deus. 35 anos. Eu tenho um irmão gêmeos, que eu acredito que essa hora ele está me assistindo. Ele também, crente junto comigo. Tanto é que foi ele que se converteu primeiro, depois ele me levou para Cristo. Embora eu fui um pouco irredutível, não queria aceitar, não queria saber desse evangelho. Mas daí Jesus tocou no meu coração e eu aceitei Jesus com todo o meu coração, toda a minha força, e até hoje eu sirvo ele, sabe? Até hoje eu sirvo a Jesus. E você que está assistindo, aceite também Jesus, aceite essa salvação que ele oferece para todos nós. E se eu fosse falar de testemunhos, puxa, são tantos, tanto na área quanto de serviço, tanto na área do dia a dia. Eu uma vez senti a bala de raspão passar por mim assim, só escutei o zunido e eu louvei a Deus por isso. Puxa, Deus guardou, protegeu a minha vida. Glória a Deus. E fora outras circunstâncias assim na minha vida que também eu consegui ajudar pessoas. Eu me recordo aqui já que me deixou à vontade para falar, que no livro de Provérbios está escrito, lança semente, lança o pão sobre as águas. Eu também lancei o pão sobre as águas e depois tive a felicidade de ver colegas mais tarde acertar a Cristo pelo meu testemunho. E esse colega, quando ele aceitou a Cristo, eu fiquei tão feliz assim. Ele chegou e perguntou para mim: fala um pouco dessa tua igreja, fala um pouco desse teu Jesus. E nós estávamos de serviço na viatura uma noite de sábado. E eu, queres ouvir? Quero. Comecei a falar para ele, comecei a pregar para ele tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Deus faz na vida do homem quando entrega o seu coração para ele. Quando chegou umas 4:30 da noite,
noite de sábado, noite de ocorrência, e ele disse, não, deu, agora vamos descansar, chega de tanto falar. Respeitei ele, não falei mais. Depois ele foi para a cidade de Pelotas, que ele morava lá, morava em Pelotas e trabalhava aqui. Passou-se uns 2 anos, eu fui a Pelotas lá e ele me encontrou. Aí ele chegou e perguntou assim para mim, pá, tem uma surpresa para te contar, tu nem imagina? E eu, não imagino. E ele estava fardado no calçadão de Pelotas. E eu, o que foi? Tu vai ser pai? Não, outra coisa, tu vai ficar maravilhado. Poxa vida. Tá, acertasse no totobola, até cedo. Não é isso. Não, mas tu não imagina. Não imagino. Daqui a pouco eu virei crente. Agora eu sou teu irmão em Cristo. Eu, rapaz, mas que maravilha. É a melhor coisa Graças a ti, tu pregou para mim aquela noite. Poxa, em pleno calçadão, de manhã cedo. Isso é concreto na base do crente. Mas tive que dar um outro abraço nele. Aí daqui a pouco veio mais 3 colegas, era 2 sargentos e um cabo. Ele, vem cá, sargento, cabo. Foi esse aqui, ó. E começou a chorar em pleno calçadão. Aleluia. Que foi uma alegria. Glória a Deus. Amém. Foi uma alegria. Isso é benção pura. Meu Deus. Foi graças a esse aqui pregou para mim, ó. E hoje eu sou crente. Nós temos culto aqui no batalhão de Pelotas. Vem nos visitar, traz a tua guitarra. Que eles sabem que eu canto, que eu louvo. Né? Tem um ministério de louvor, mas assim, mais centralizado da igreja. E eu, rapaz, mas que notícia bem... Assim, eu fiquei maravilhado. E ele começou a chorar. Aí o sargento disse para ele, calma, para, não te emociona. E ele chorando. Graças a ele, sargento, graças a ele. Eu sou um crente. Uma pergunta para o senhor. Qual a diferença que tu notou na vida desse rapaz, já que não citou o nome mesmo, pode falar? Antes, na viatura ali, que ele perguntou, me fala um pouco dessa tua igreja, desse teu Deus, quem fala, né, esse teu Jesus aí. Sim. E depois que, a vida dele, depois que ele aceitou Jesus no coração, ou se permitiu ser aceito pelo amor de Deus. Qual a diferença que tu notou? Eu senti, assim, uma diferença bem grande, né? Porque quando ele não era crente, ele levava uma vida normal, como qualquer outra pessoa que não teme a Deus. Para ele, Deus estava em tudo que é o lugar, ele disse, que podia fazer o que quisesse, e até mesmo coisas assim que o ser humano aprova, e nós como crentes, a palavra de Deus não aprova muito, né? Tanto é que uma das coisas que ele mais falou para mim assim, né? Eu vivia uma vida de orgia, eu traía minha mulher, aí ele chorava muito quando ele falava aquilo. Aí quando ele se converteu, ele disse que a vida dele mudou assim. Tanto é que até hoje ele serve a Deus. Aí eu entrei em contato com ele faz uns 3 anos, aí perguntei para ele, vem cá, vocês têm tido culto no quartel? E ele, não estamos tendo mais, não foi permitido. Aí a gente teve que respeitar, mas continuamos firmes na presença de Deus. Né? Então a vida dele mudou assim, de relance. E ele falava assim, chorando, numa sinceridade assim, incrível, né? Mas a experiência que eu tive naquele momento, assim, como a palavra de Deus se cumpre. Ele perguntou, fala aí dessa tua igreja, né, dessa tua vida. E tá, me deu a oportunidade. E além dele, teve mais 2 colegas também, que trabalharam comigo lá na Coab 4, quando o postinho policial estava lá. Os 2 também relutaram, foram irredutíveis, e hoje são servos de Deus, também da cidade de Pelotas. Então é uma maravilha, né? Teu coração se alegra, né? Tá? Nosso coração se alegra quando sabemos a novidade que a pessoa tinha uma vida que ela se olhava no espelho e nem ela mesma se gostava, né? Exatamente. Porque enquanto a gente está na festa, enquanto as luzes estão brilhando, ali tudo é felicidade. Mas depois de volta para casa, vem a depressão, vem os problemas, vem as tristezas, aí vem a briga familiar, e a gente vê que não valeu a pena aquele momento só. Por isso que nós temos que estar sempre pregando a palavra de Deus, né? Muitos não querem aceitar, a gente respeita, mas tem muitos ali que estão com sede, estão com aquele desejo, mas se a gente deixar passar aquele momento ali, às vezes custa voltar àquela oportunidade. E eu aproveitei aquela oportunidade e deu certo, como muitas outras, né? Em outro ponto agora, fora um colega de serviço, já viste que uma pessoa que na rua tu tivesse que cessar a ação dela em algum momento por alguma situação que ela fez de errada e depois tu viu ela convertida, ela te falou alguma coisa? Já passou esse testemunho para ti, não?
Agora sim fica difícil de lembrar, né? De uma pessoa que eu atendi uma ocorrência, Sim, sim. falei de Jesus. Nem falou, mas depois ele expôs aquela vez, porque eu quero contar um testemunho, já antes de passar para o pastor Ronaldo, de um rapaz que hoje está no Lírio dos Vales, que até quando vem de... Qual cidade, pastor Ronaldo? Perto de Porto Alegre, lá? Lá é Gravataí. Gravataí. Ele vende aquelas rapadurinhas, vende doces aqui na cidade. Vem, Isso, aí ele é o líder da equipe que veio a última vez. Nós damos apoio. E aquele rapaz morava no meu bairro, ali na Acre, ali, e certa vez nos chamaram uma ocorrência, roubo de materiais no centro de eventos. Aí foi a viatura lá, eu fui junto com a viatura, minha equipe, fomos lá, e tinham 2. Só que eles tinham fugado já para dentro das vilas, e nós encontramos um, e a outra equipe da outra viatura encontrou outro. E chegando lá as 2 viaturas, depois dos 2 juntos lá, ele me olhou, disse: Alex, porque me conhecia desde pequeno, né? Conhecia ele, Alex. E eu, puxa vida, o que tu fez? Aí eu disse: não, deixa que eu vou ficar do lado dele na viatura para conduzir ele até a civil. Aí sentei do lado dele: cara, o que tu fez na tua vida? Olha a tua mãe lá, dando a vida por ti, se matando por ti. E dialoguei com ele até a civil ali. Aí depois, na civil, fui para casa, falei com a mãe dele para poder saber o que estava acontecendo lá, né, intervir por ele. E depois de todo esse perrengue, ele foi para a igreja lá, onde Deus nos plantou, nos colocou, né, no bairro Bucos, da República do Haiti 604. Eu e minha esposa estamos lá com os irmãos. E lá ele chegou, me procurou e disse: eu não quero mais essa vida que eu levo de drogadição. Eu quero ficar na igreja contigo. Porque aquela vez lá, eu me arrependo, porque ele trabalhava na Barra, numa firma da Barra, ganhava bem. Ele, fardado da firma da Barra ainda, por causa da droga, ele foi roubar coisas, cacarecos no centro de eventos, entulho, jogado no chão. Olha a vida que as pessoas levam muitas vezes, né? Ganhando bem na Barra, saindo de lá para usar droga, se submeteu a isso. E uma vergonha tremenda foi para ele, aquela situação, foi uma lição de vida para ele. E ali, depois me procurou, frequentou a igreja, assimilou a palavra de Deus. Eu tive a honra de batizar ele. Hoje ele está no Lírio dos Vales como comandante, comandando o pessoal que vem para a cidade aqui. Líder, né? E isso é uma alegria muito grande para mim, porque aquela pessoa que estava cometendo delito, eu levei até a delegacia para fazer toda aquela situação ali de apreensão daquele material. Aquela pessoa, eu jamais imaginei que ia bater na porta da igreja e dizer: eu quero esse Deus que tu serve. Porque naquele momento eu não usei de abuso que podia usar de força com ele, porque nenhuma autoridade pode usar, né? De algo ilícito. Então eu dialoguei, eu sentei do lado dele, não precisei bater, não precisei algemar. Ele disse: fica tranquilo, vamos lá, vou te conduzir, tu vai receber pelo que tu fez. Ele chorava feito criança pequena lá na Polícia Civil. Então foi um testemunho que eu passei para ele assim, que às vezes, né, apenas a nossa atitude, uma palavra, mesmo em meio ao serviço de cumprir nosso dever, porque o dever é uma coisa e nossa vida em Cristo é outra. Mas tem pontos de convergência, onde nós temos que andar com a ética da Bíblia, com a moral da Bíblia, para agir nessas situações. Não que não vamos fazer aquilo que devemos, como força de segurança pública, mas fazer dentro da lei, como nas 4 linhas que tem diz, né, dentro da lei, respeitando a lei dos homens e a lei de Deus. E testemunhos assim surgem, né? Mas, pastor Ronaldo, testemunho, nessa linha... Já estou aqui agoniado, né? Deixar o pastor Ronaldo tomar conta do podcast há 2 horas. Eu quero estar aqui, porque nós tínhamos um programa de 2 horas na rádio, então para nós, quando a gente começa a falar, a gente tem que se refrear um pouco, né? E sabemos que o tempo aqui ele corre. Eu quero deixar aqui uma mensagem para os nossos ouvintes aqui, os que estão aqui nos assistindo. É um convite de Jesus, né? Como já foi falado aqui a respeito da mensagem de Jesus, a respeito de João 3,16. Mas aqui tem um convite de Jesus em Mateus 11:28, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então fica aqui a questão, o questionamento, né, a respeito: pode o cristão trabalhar, pode ser cristão e trabalhar na segurança pública? Quer dizer,
como as pessoas nos veem, né, como pastor hoje, né, obreiro, obreira, enfim, alguém que está na responsabilidade de um trabalho, de um ministério, e estar ao mesmo tempo trabalhando no setor de segurança pública. E pode haver esse questionamento, né? Então, o que eu trago aqui para aqueles que até mesmo são cristãos e questionam, né, questionam essa situação sobre o cristão usar arma ou não usar arma, né, prender ou não prender, né, usar da força se necessário for, né, como a gente diz, né, o uso gradual da força, né, de acordo com a situação progressiva da força, né. Então, como é que o cristão ele vê isso, né? Não somente o cristão, mas aquele que não conhece a palavra de Deus ainda e que vê às vezes o cristão lá pregando e daqui a pouco o cristão está lá na rua prendendo, né? Então existe essa questão, né? Então eu acho que é por isso que é isso que nós estamos aqui trazendo aqui nesse momento aqui. E eu trouxe algumas coisas aqui em relação, que talvez alguns vão dizer assim, tá fugindo do assunto. Não, eu tô apenas trazendo um contexto para que haja entendimento a respeito daquilo que o nosso irmão aqui já trouxe a respeito, né, que Lucas 3,14 é o texto mais esclarecedor que pode trazer aqui entendimento, clareza a respeito dessa situação. Por quê? Lucas 3,14 ele vai dizer o seguinte, aqui, João Batista, ele vai falar da seguinte maneira: João Batista estava lá pregando no deserto, estava na beira do Rio Jordão, aquela coisa toda, as pessoas iam até João Batista, sendo ele aquele que está apregoando, né, preparando o caminho do Senhor, né, está lá trazendo a palavra de Deus, está lá manifestando a necessidade, e a frase principal e o jargão de João Batista é o mesmo que Jesus continuou usando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aqui no versículo 14 diz assim: e uns soldados o interrogaram também dizendo: e nós que faremos? Veja bem, eram soldados romanos, não eram pessoas, né, comuns, eram soldados. Um soldado romano, se alguém for estudar um pouquinho como é que um soldado ele conseguia chegar ao cargo de soldado, ou seja, chegar até ali, é uma situação bem difícil. Era muito treinamento, era muito esforço, tinha que ter muita garra, muito desejo de ser soldado, né? Então, e o soldo não era essas grandes coisas. Então, para ser soldado, o que os irmãos e as irmãs que estão nos ouvindo têm que entender que o soldado, ele estava ali entregando a própria vida em prol do Império Romano, tá? Então ele estava ali pronto para matar. Ele não estava ali, ele era uma arma ele era adestrado para matar, para defender e matar. Não havia outra situação, né, na vida do soldado romano. Só que esses aqui estavam ouvindo João Batista. Eles estavam ouvindo João Batista e agora eles questionaram, foram lá perguntar para João Batista. Ou seja, o coração deles estava compungido, o coração deles estava contrito, desejoso de fazer o melhor para Deus, mas eles não sabendo de como se conduzir, o que fazer, porque João Batista foi veemente no seu discurso aqui. Qual a principal frase de João Batista que talvez tocou no coração deles? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E foi a mesma frase que Jesus usou: arrependimento. Então, esses homens, eles se arrependeram. Quem sabe até, a Bíblia não está dizendo aqui, isso é coisa minha, eu estou colocando aqui, de repente até se batizaram. E agora, o que nós vamos fazer? Ou seja, em outras palavras, estão dizendo: nós somos soldados, nós temos que cumprir as ordens do imperador, do governo romano, né? Nós usamos armas, nós matamos pessoas, nós prendemos pessoas, e agora o que nós fazemos? Olha o esclarecimento de João Batista. E eu não entendo porque tem muita gente que diz: não, tu é cristão, agora tu não pode usar arma, tu não pode fazer isso. Isso é uma balança, né, muito, vamos dizer assim,
ele vai dizendo, e ele lhes disse, a ninguém trateis mal. Ele não disse, largue as armas, largue essa profissão, porque essa é a profissão do diabo, do inferno, coisa parecida. Ele não disse nada disso. Nem Jesus disse isso. O que está dizendo aqui é o caráter. Deus trata do caráter. Coisas que muitas pessoas não querem mudar. O seu caráter. Não querem mudar as suas atitudes diante de Deus. Porque se nós nos preocuparmos em termos um caráter diante de Deus, nós vamos naturalmente agradar os homens. A ninguém trateis mal, nem defraudeis. Por quê? Porque era normal o soldado, na sua autoridade que tinha, representando o governo romano, ele podia se fazer valer e defraudar as pessoas. Defraudar é tirar, tirar além daquilo que foi determinado. E contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, eles buscavam suborno, eles buscavam propina, buscavam, se tornavam corruptos. Então João Batista está dizendo, vocês façam o serviço de vocês. Jesus não fez diferente. Quando chegaram para Jesus, assim, é lícito pagar tributo a César? Jesus disse, me dá uma moeda aí. Então aí, disse assim, Jesus disse, de quem é essa esfinge aqui? De quem é esse rosto aqui? É de César. Então Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que hoje os cristãos têm que entender é que nós temos isso, nós vamos dar uma lidinha lá em Romanos 13, nós vamos começar a compreender que toda a autoridade foi constituída por Deus. Uma vez um colega nosso, que hoje já partiu, o Pestana, ele me perguntou, ele chegou e disse assim, vai me dizer que foi Deus que colocou Hitler no poder? Sim, Deus permitiu que ele ficasse no poder. Deus permitiu que ele chegasse ao poder. Agora, veja bem, nós temos que entender entre o que Deus permite e o que Deus deseja. Ora, nós recebemos de Deus algo. Agora a questão não é o que nós recebemos, é o que nós vamos fazer com aquilo que recebemos. Eu tenho um jargão meu que diz assim, o problema não é Deus me abençoar, é o que eu vou fazer com a bênção. Então me diz uma coisa, nele pode ser cristão e pode atuar na segurança pública? Sim, mas de que forma? Ilícita ou lícita? Com certeza, de forma lícita. É essa a diferença. É dentro Por isso que nele pode. É dentro das quatro linhas. Ou seja, moral, dentro da moral, do caráter, da honestidade, independente da autoridade o superior estar presente ou não. É meu dever, por quê? Porque hoje os cristãos, eles entendem da seguinte maneira, eu vou agir bem, por quê? Porque o pastor está perto, porque o irmão, a irmã está perto, porque eu estou dentro da igreja, aquela coisa toda, então quer dizer, eu vou agir bem. Eu estou trabalhando na segurança pública, eu tenho um irmão que é pastor, está trabalhando comigo, eu vou agir bem. Agora, quando eu tenho outro que está lá, que é da pá virada, que não se interessa por aquilo que é bom, por aquilo que é dentro do caráter cristão, daquilo que a Bíblia me ensina, então eu vou agir de outra maneira. Então é isso que João Batista está dizendo. Vocês têm que entender que independente do ambiente que vocês estão, vocês têm que entender que Deus está contemplando tudo e todas as coisas. E é dever de vocês agora mostrar o quê? Frutos daquilo que receberam. Jesus disse, produzi, pois, frutos de arrependimento. Então, pode ser cristão, mas não pode se aproveitar da profissão. Exatamente. Houver prevalecimento da autoridade que está ali. Da corrupção. Exatamente. Isso não pode, né? Eu coloco aqui. Nele não pode nisso. Ele pode fazer coisa certa. Eu coloco aqui, pastor Alex, da seguinte maneira: depende da situação. Tem pessoas que dizem assim, não, peraí. Mas eu conheço pessoas que largaram tudo. Sim. Por exemplo, nós estamos na Bíblia, vamos para a Bíblia. Eu gosto muito de ir para a Bíblia. O profeta Elias ia ter um sucessor. Quem que Deus arrumou de sucessor? Eliseu. Então Deus foi lá, trabalhou na vida de Eliseu, e Eliseu, quando Elias lança a capa, ele vai lá, pega a capa, fala com Elias e diz, Senhor, deixa eu me despedir de meus pais. Largou tudo. Por quê? Porque era chamada. Mas muitos não largam porque não é chamada. E consumem os dois serviços. Exatamente. Tranquilo. Exatamente. Não tem problema algum. Exatamente. Eu trouxe aqui o testemunho, por exemplo, do pastor Gilvan Rodrigues, que ele era jogador de futebol profissional,
E o testemunho dele foi esse, que quando ele teve um encontro com Deus, Deus chamou ele para o ministério, ele largou, chamaram ele de louco, chamaram ele de, né, tu vai largar a tua profissão, tu está no auge, e tu vai perder tudo, aquela coisa toda, e ele foi para o ministério, e Deus honrou ele, e está honrando ele até hoje. Glória a Deus. Então, quer dizer, é diferente. Tem pessoas que confundem as coisas, né? Então, só aqui no caso, por exemplo, nós temos um jogador que aceitou Jesus, se arrependeu, aceitou Jesus, se batizou e continuou jogador. Ele é famoso, o Kaká e outros. O Kaká e outros mais. E quantos mais, né? Que continuaram no futebol. Fazem culto, pegam o dinheiro que eles ganham, investem em obras, no evangelismo, distribuição de Bíblias, enfim, no evangelismo. Quer dizer, cada um na sua chamada. As pessoas não podem confundir as coisas, né? Se Deus, e veja bem, eu me converti primeiro, eu sou cristão 35 anos, eu sou guarda municipal 22 anos. E mesmo como cristão, eu já comecei a trabalhar na iniciativa privada como vigilante. Eu trabalhei 6 anos armado, com 38 na cintura. Então, quer dizer, deixei de ser cristão porque eu estava andando armado, ou porque poderia haver uma possibilidade. Uma pergunta agora um pouquinho pimentada. Já vou passar para o outro irmão ali, meu irmão Paulo também, porque senão o tempo passa muito rápido. Vem alguém, ex-vigilante armado. Em um minutinho, pastor Ronaldo, responde, tomada da cá. Vem alguém ali e aquela pessoa bota a tua vida ou de outra em risco, também com uma arma letal. Pode, tu para defender a tua vida ou defender de outro, após essa agressão, iminente ou não, dar um tiro naquela pessoa? Por que eu estou andando armado? Muitos criticam isso. Me criticaram quando me converti. Mas agora tu não pode. Como é que tu vai ser cristão, vai usar arma? Como é que tu vai matar alguém? Maneira nenhuma. As pessoas falam, né? Imagina, se eu estou aceitando um cargo público de segurança pública e me dão uma arma, e essa arma ela não é para matar pessoas. Sim, essa arma é para defender uma pessoa que estiver na iminência, né, de uma agressão também de arma de fogo, né, ou eu estar sendo agredido por uma arma de fogo. Então, isso se chama legítima defesa. Então, quer dizer, eu estou dentro da lei do homem, né, e não estou querendo matar alguém. Estou só querendo tentar cessar, como diz a instrução que a gente recebe, cessar a agressão. Sim. Só isso. Paulo Rogério, com o senhor agora, nessa linha um pouquinho de raciocínio aí, sobre defender a vida sua ou do próximo, porque a ronda escolar hoje em dia tem muita fala de até meninos, adolescentes que vão para uma escola com uma arma tanto branca, com faca, né, como uma arma de fogo, para tirar muitas vidas de adolescentes, professores, e o senhor entrar numa escola, uma situação dessa é bem complicado. Como é que o senhor falaria sobre isso um pouquinho, para quem está em casa? Um trecho só da Bíblia, aqui em Êxodo capítulo 22, versículo 2, diz assim, ó: se o ladrão for achado a minar, e for ferido, e morrer, e o que feriu não será culpado do sangue, né? Ou seja, quando eu entrei para a Brigada Militar, eu também sofri esse certo, podemos dizer, um preconceito, né? Mas tu é crente, tu vai deixar me matar porque tu não podes matar? Eu escutei isso muitas vezes no início. Mas eu orei a Deus e pedi sabedoria. Porque a Bíblia diz não matarás, né? A Bíblia diz não matarás, né? Mas esse versículo aí é um versículo raro, ou seja, um versículo importante que está nos 10 mandamentos, mas o raciocínio que eu tive ali, o discernimento que eu tive é o quê? Se eu deixar te matar, eu te matei. Eu fui responsável por isso acontecer, porque, como o irmão falou, eu não cessei o ato dele. Então vocês podem me culpar. Se nós vamos, qualquer situação, diante de Deus, né, um tiroteio, uma pessoa ali colocada em risco, né, e eu no momento eu sou a peça principal para fazer aquilo parar e eu não fazer. E omissão é pecado? Exatamente. Omissão é pecado. Omissão é pecado. Se eu não cessar aquela pessoa, eu fui o culpado. Quantas pode morrer por causa da sua omissão, né? Pois é isso que eu lhe falo. Isso que eu explico agora para os telespectadores, os ouvintes. Quantas pessoas eu deixei salvar por não impedir aquela pessoa ali? Porque, na verdade, a pessoa está andando armado não é para matar alguém.
Estão usando, como a gente chama, de forma ostensiva, né? Já aconteceu de eu chegar assim... Para justamente eu impedir que alguém queira agir. Estar responsável pelo culto, e cheguei no horário assim, que não tinha condições de ir em casa. Aconteceu de eu fardado fazer o louvor e estar ali na igreja, mas perguntei, pastor, não tem problema? E ele disse, não tem problema. Né? Tu chegou do teu serviço, essa é a tua profissão, com a pistola na cintura. Pode ter causado um pânico, um medo, mas não. Simplesmente fiz o louvor e passei depois a continuidade para o pastor no culto. O fato de estar armado não implica de ser um homem de Deus. Não implica. Preguei, fiz o louvor, procuro dar um testemunho. Só tem pessoas que aceitam, tem pessoas que encaram de uma maneira real, realista, mas tem outras que ainda precisam de um amadurecimento, né? Quer ver uma coisa? Trabalhando na patrulha escolar, não fugindo do foco, no meu tempo, as crianças tinham medo da polícia. Por quê? É verdade. Por que tinha medo da polícia? Você sabe. Olha lá, ele vai te pegar. Olha, ele vai te prender. Vai teimar, ele vai te prender. Os pais cometiam esse erro, esse equívoco. E hoje não, voltando para a patrulha, a criança está nos vendo e está nos abanando. Quer tirar foto? Por quê? Porque saiu essa máscara que ficou no passado. Hoje nós temos a patrulha escolar, temos o PROERD. É uma marca negra, né? Que colocaram no... Temos Ó, a polícia, a polícia que vai te trabalha pegar. com crianças. Um ótimo trabalho do PROERD lá, os colegas que desempenham. E fizemos 2 apresentações com eles, né? E eles estão nos abanando. Chego a ficar feliz. Às vezes a gente está passando com a patrulha escolar. O senhor poderia tirar uma foto com a minha filha, meu filho? Oi, policial, posso tirar uma foto? E antigamente não acontecia isso. É lindo isso, né? É lindo. Olha, eu fiquei porque maravilhado. A criança vai saber para quem pedir ajuda quando precisar. Exatamente. E antes não pedia por medo. Não, por medo. Se eu for pedir ajuda por causa de tal coisa aconteceu, vamos me prender ainda, vão me bater ainda. Não, hoje não. Eu posso pedir ajuda dessa criança porque ele está ali para me socorrer. Ele é meu amigo, a polícia é minha amiga. E as próprias mães hoje estão vendo que isso aí... Diálogo. Elas mesmas vêm, né? Pode minha filha tirar uma foto? Pode meu filho? Ela, filho, abana. Oi, seu policial. Os pais incentivam isso. Os pais incentivam, coisa que não acontecia antes. A brigada militar era vista só como um monstro, com um bastão na mão, né? E agredir. Repressão pura. Repressão. Hoje não. Hoje a brigada militar é vista de outra maneira. E no âmbito aqui de um servidor público da segurança servir a Deus, melhor ainda. Eu só fiz uma vez que eu entreguei folheto fardado. Vamos ser sinceros. Uma coisa que eu aprendi, um crente não mente, né? Então tem que falar a verdade. Fardado eu entreguei folheto, mas foi só uma vez. Né? Desses meus 35 anos. Já fiz muito evangelismo. A gente escuta, tô fazendo isso. Claro, estava civil, fazendo a obra de Deus. Né? Então, pode sim. Pode um homem da segurança pública ser um homem de Deus, ser um pregador. Eu sou simplesmente um presbítero. Já tive a oportunidade de ser um pastor, mas ainda não quis, não me achei apto. Que para ser pastor tem que ser um compromisso, né? É uma responsabilidade. Nós temos 6 minutinhos, deixar 2 para cada um de nós, repartir os minutos. Nós vivemos debaixo da poderosa mão de Deus. E quando nós vivemos debaixo da poderosa mão de Deus, nós vivemos debaixo de leis espirituais, nós vivemos debaixo de ordem daquele que agora é aquele que comanda nossas vidas. E se nós vivemos debaixo de ordens na igreja, nós recebemos ordens de Deus e ali nós temos que administrar aquelas ordens, não interessando o cargo eclesiástico. Fazemos melhor porque o melhor é para Deus, não fazemos para a pessoa, fazemos para Deus. Quando nós ajudamos uma pessoa, nós ajudamos ela porque fazemos entendendo que estamos fazendo para Deus, que Deus ama aquela pessoa. Se Deus ama aquela pessoa, nós fazemos algo para a pessoa, nós estamos amando a Deus também, que ama ela. E da segurança pública também, quando nós fazemos algo na segurança pública, seja qual for o âmbito de segurança pública, nós fazemos como se fosse para Deus, da melhor forma possível. Por isso não extrapolamos, por isso que não passamos por cima de leis, porque nós fazemos a coisa certa, porque fazemos para Deus. E isso nos dá a base que podemos sim trabalhar, seja qual for a área, não somente segurança pública, mas imaginável, porque como cristão nós fazemos a melhor forma possível para Deus. Todos nós, nenhum somos perfeitos, estamos em processo de perfeição, amadurecimento, nós erramos, temos falhas, mas aprendemos com isso, porque nós tentamos melhorar todos os dias para Deus.
mas nós temos já 2 minutos para o Senhor. Eu vou fazer assim quando der, assim, pastor Ronaldo, quando der, porque o programa corta, cessa, Amém. então a gente não pode extrapolar Certo. falando. Ok. Então, considerações finais, irmão Paulo, depois pastor Ronaldo. O que o senhor gostaria de deixar para a pessoa que está em casa, para ela hoje ser impactada, sentir a presença de Deus? A minha filha pediu se eu não tinha o link do programa. Olha, eu não tenho. Mas você que está nos assistindo, o que eu posso transmitir? Transmitir o que eu vivo há 35 anos. Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não me arrependo, de maneira nenhuma. Quando eu me converti, eu disse, não, quando eu me converter vai ser para servir a Deus. E até hoje estou aqui, né? E quero receber aquele convite, né? 20 benditos de meu Pai, entrai para o gosto do seu Senhor. É o que eu posso transmitir nessa minha experiência na vida com Deus, né? Aqui nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos ter lutas, problemas, dificuldades. Mas tem aquela promessa que Jesus deixou, né? Eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Pastor Ronaldo, 2 minutinhos. Amém. Dando a continuidade, né? Dizendo a cada um que nos ouve, você que nos assiste e você que quer uma resposta de Deus, né? Isaías, o profeta Isaías, Salmo 37, versículo 5, vamos mudar um pouquinho, né? Salmo 37, versículo 5, é uma mensagem de Deus extraordinária que serve para nossas vidas, nós que estamos na fé, você que ainda não conhece, quem sabe a palavra, ou quem sabe não tem esperança. Existe também mais um convite de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Nós não temos condições de fazer as coisas, ou seja, você às vezes pensa assim, mas como é que eu vou entregar minha vida a Deus? Deus é santo, Deus é puro, e como é que eu vou arrumar tudo? Olha, se é uma coisa que nós temos a facilidade de fazer, é estragar a nossa vida, é bagunçar com a nossa vida. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras malignas. Amém? Então quer dizer, Jesus veio para arrumar a casa, ele veio para arrumar a nossa vida, ele veio para estruturar a nossa vida, para mostrar para nós que há esperança, há condições sim, há força e há alicerce, e um alicerce muito bem feito para que nós venhamos a caminhar e não mais cair, e não ser destruído, como diz lá, aquele que fez a casa no alicerce firme, esse não foi abalado. Eu quero te dar um agradecimento a todos mandando mensagem, muitas pessoas aqui, não vou citar nomes porque muitos mandaram mensagem agora ao vivo, estão assistindo ao vivo na mensagem. Muito obrigado por você estar assistindo. E eu quero convidar minha irmã Beth, todas, tá assistindo lá em todas lá. as pessoas que podem ajudar esse programa, né? Como patrocinador, tanto empresas como o pastor Ronaldo agora colocou o Monte Moriá, a igreja ali patrocinando o programa, como nosso primeiro patrocinador, com pessoas de forma individual, com um carnezinho mensal de colaboração. Todos vocês nos procurem, nos ajude a patrocinar, levar esse programa adiante, que nem falou o diretor. Talvez 1 ano, 2 anos, 20 anos, 40 anos, o tempo pertence a Deus, mas eu peço para você nos procurar e colaborar de alguma forma mensalmente, com R$1, com R$10, com R$50, acredite no coração. Eu quero apenas abençoar a tua vida nessa noite, que Deus te abençoe na tua casa, você que está assistindo ao vivo e depois assistirá, que Deus te guarde, abençoe tua casa, tua família, abençoe seu filho. Eu não sei a situação da tua família, se está bem, se está ruim, se a tua família está contigo, se está no presídio, se está nas drogas, nas ruas, que Deus abençoe cada um, guarde, traga para o conforto da tua casa, que Deus cure as pessoas que estão enfermas neste momento, que Deus repreenda toda enfermidade, toda dor e traga paz sobre tua vida, em nome de Jesus. Então, declara a bênção sobre você que está assistindo, que irá assistir, para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E muito obrigado a vocês que vierem, a todos de casa. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Glória a Deus.